Essa filmagem, postada nas redes sociais pelo usuário AlphaFox78, mostra uma estranha descoberta feita por um grupo de homens. Ao cavar o solo, eles descobriram uma coisa que parecia uma superfície em movimento de um abacaxi gigante. Mas não se trata de um organismo enorme, e sim de dezenas de tartarugas empilhadas umas sobre as outras. No inverno, as tartarugas entram em uma espécie de hibernação, e dependendo da espécie podem passar meses debaixo da terra, ou no lodo. As tartarugas do vídeo são tartarugas de casco mole e se enterram justamente no lodo e ficam lá do final do outono até a primavera. Portanto, isso poderia ser uma hibernação em grupo, que é algo que as tartarugas fazem. Mas por enquanto são só especulações porque ainda não houve nenhum comentário de cientistas. Aqui estão alguns fatos para você tirar suas próprias conclusões. Em primeiro lugar, nem todas as tartarugas hibernam em grupos. Na maioria das vezes elas o fazem sozinhas. Em segundo lugar, os animais estão empilhados de forma muito organizada, como se tivessem um plano claro ou se fosse algo feito por humanos. Se foi um ser humano que fez isso, existem algumas possibilidades. Todas elas estão relacionadas ao fato de que as tartarugas de casco mole são consideradas uma iguaria na maioria dos países que são seu habitat, especialmente no leste asiático. Naturalmente, as pessoas criam essas tartarugas em fazendas e pode ser que os animais tenham sido simplesmente enterrados para hibernação, ou então esse é um método para fazer uma conserva e armazená-las. As tartarugas são mantidas num lugar frio para não estragarem. Estranho? Não dá para negar, mas a criação de tartarugas para alimentação é por si só algo bastante incomum. Mas independentemente do motivo para enterrar os animais, tanto no primeiro quanto no segundo caso, as tartarugas acabarão morrendo para se tornar o almoço de alguém. Mas sabe de uma coisa? Não é só nas fazendas que as tartarugas correm risco de morte. Cada exemplar hiberna sem nem mesmo imaginar que essa é a última coisa que fará em sua vida. Sem insistência, lembro você de deixar um like. Faça isso agora mesmo para não se esquecer. É isso. Bem, em primeiro lugar, vamos entender como a hibernação funciona nas tartarugas. Não se trata do mesmo comportamento que é observado nos ursos, por exemplo. A hibernação das tartarugas, assim como em outros répteis, às vezes é chamada de brumação. É uma espécie de estado de dormência durante o qual as funções do corpo, como metabolismo, frequência cardíaca e digestão, desaceleram consideravelmente. Durante a brumação, os répteis podem ficar sem se mover, comer, beber ou defecar por várias semanas. Eles conservam energia em resposta à baixa temperatura, mas não ganham peso antes de entrar nesse estado. Mas economizar energia não é suficiente. Também é preciso encontrar um local adequado para passar o inverno. Como as tartarugas são criaturas de sangue frio, sua temperatura depende totalmente da temperatura ambiente. Assim que a temperatura cai abaixo de zero, a água no corpo da tartaruga, como em qualquer outro corpo, cristaliza e o animal morre. Portanto, a tartaruga tem o objetivo de encontrar um lugar para se aquecer em segurança. Nesse caso, as tocas subterrâneas de lama bem compactadas são uma excelente opção para esperar o tempo frio passar. Elas são tão perfeitas que algumas espécies podem até retornar ao mesmo local todos os anos. Ainda é um mistério como os répteis sobrevivem debaixo da terra por meses sem vir à superfície para, pelo menos, respirar. Há uma teoria de que eles podem depender de bolsões de ar lá embaixo. Além disso, a brumação funciona, pois muito pouco oxigênio é consumido quando o metabolismo fica mais lento. E tem mais, as tartarugas também podem absorver oxigênio pela cloaca. O homem-tartaruga seria um super-herói muito estranho. Mas e quanto à hibernação coletiva? Os cientistas descobriram que algumas tartarugas hibernam próximas umas das outras, em grupos, já na década de 1990. Estudos mais recentes confirmaram esse fato, mas o mais interessante é que as tartarugas não hibernam em grandes grupos para se manterem aquecidas. Isso porque as tartarugas têm sangue frio e hibernar ou fazer qualquer outra coisa juntas não aumenta sua temperatura como acontece com os animais de sangue quente. Resumindo, as tartarugas não podem se aquecer umas nas outras. Então, por que essa brumação coletiva? Talvez uma das finalidades dessa reunião seja usar sinais grupais que aumentem a probabilidade de sair da hibernação ao mesmo tempo. Ou então os locais de hibernação disponíveis acabam sendo um recurso limitado e as tartarugas hibernam juntas em uma toca só porque isso garante sua segurança. É interessante notar que as hibernações coletivas de tartarugas são mais comuns em habitats do norte. Um ponto positivo a favor da teoria de que os locais de hibernação podem ser muito limitados. Isso também pode ter algo a ver com acasalamento. Quando há muitas outras tartarugas por perto, é mais provável que você encontre um futuro companheiro ao acordar. A profundidade da escavação depende inteiramente da espécie. As tartarugas do gênero Terrapene vão para a floresta antes da hibernação e cavam tocas de 10 a 50 centímetros de profundidade. E embora o local deva fornecer abrigo e proteção durante a brumação, essas agregações de tartarugas também podem ameaçar toda a população. Se o local de hibernação for descoberto, todas elas morrerão de uma só vez. Mas falaremos mais sobre isso depois. Mas por enquanto quero falar sobre o seguinte: muitas pessoas têm tartarugas como animais de estimação. Essas tartarugas por acaso também entram em brumação? Por um
lado, a brumação é muito importante. Os especialistas dizem que, se você não deixar uma tartaruga hibernar, ela ficará mais suscetível a doenças e morrerá mais cedo. Bem, a feliz dona de 2 tartarugas, chamada Christie, afirma que sua família tem ajudado as tartarugas nascidas em cativeiro a hibernar por mais de 20 anos. As tartarugas passam 5 meses debaixo da terra em estado de brumação até serem desenterradas na primavera, e ao que tudo indica, os animais se sentem ótimos. No entanto, se você pesquisar dicas para proprietários de tartarugas de estimação, descobrirá rapidamente que enterrá-las é algo opcional. Elas ficam bastante confortáveis no inverno sem a brumação porque não estão na natureza, onde o frio ameaçaria suas vidas. Mas não se pode ir contra os mecanismos evolutivos. Algumas tartarugas ficam tão lentas no inverno que até param de comer, e nesse caso é realmente melhor colocá-las em brumação até a primavera, se considerarmos uma série de fatores. Pode soar estranho, mas enterrar tartarugas vivas na terra é um processo muito delicado. Durante a hibernação, uma tartaruga pode morrer se, por exemplo, estiver doente no momento que começar a hibernar ou se tiver se recuperado recentemente. Até mesmo algo como uma coriza pode matar um animal durante a brumação. A nutrição inadequada também pode levar à morte. Estar abaixo do peso pode levar à morte. Ser muito jovem pode levar à morte. Ou seja, você não pode deixar de consultar um veterinário, a menos que queira piorar a situação. Além disso, um especialista o ajudará a encontrar as condições ideais para sua tartaruga, pois isso também pode ser difícil. Alguns países têm até hotéis especiais para onde você pode levar sua tartaruga de estimação quando sair de férias, por exemplo. Além disso, esses hotéis oferecem às tartarugas confortáveis férias de inverno e ajudam os animais a hibernar com segurança. E quanto às fazendas? Bem, a brumação é uma grande vantagem porque assim não é preciso gastar com alimentação e limpeza por alguns meses. É realmente uma grande economia, especialmente quando há muitas tartarugas. Portanto, para os fazendeiros, uma tartaruga em hibernação temporária é muito melhor do que uma tartaruga acordada o ano todo. Mas elas não precisam necessariamente ser enterradas. Algumas espécies, como as tartarugas que são mantidas em fazendas com cercados e lagos, evitam se enterrar completamente. Elas simplesmente dormem no chão e ficam ótimas. Bem, pelo menos enquanto hibernam. O processo de sair da brumação não é o mais fácil nem o mais simples, não importa onde o animal esteja, em cima da terra, embaixo da terra, no quintal, na floresta ou em um hotel para tartarugas. Quando as tartarugas queimam suas reservas de energia sem oxigênio, o ácido lático se acumula em seus corpos. Isso também acontece com seres humanos, é isso que causa dor muscular após um treino. E isso é tão desconfortável para as tartarugas quanto é para nós. E para lidar com isso de alguma forma, elas usam seu casco, em particular o calço que armazenam em seu interior para neutralizar o ácido, assim como aliviar e amenizar as câimbras. Mas o combate ao acúmulo de ácido lático tem suas limitações, e no final do inverno as tartarugas se sentem bastante desconfortáveis. Portanto, quando os animais saem da brumação, geralmente ficam completamente desorientados devido ao acúmulo excessivo de ácido e a todas as sensações relacionadas a isso. Essa é a razão pela qual as tartarugas buscam imediatamente o calor na primavera, para acelerar o metabolismo e eliminar qualquer ácido lático que ainda esteja no organismo. No entanto, o ácido lático é apenas um dos problemas que as tartarugas enfrentam enquanto tentam sobreviver ao inverno. Durante a brumação, as tartarugas ficam tão letárgicas que podem ser retiradas de suas tocas simplesmente enfiando a mão dentro delas. A resistência é nula. As pessoas são aconselhadas a não fazer isso para não prejudicar o animal, mas na natureza selvagem os predadores não têm um pingo de remorso. Por exemplo, o visão americano caça ativamente tartarugas almiscaradas enquanto elas hibernam e esperam o inverno passar. Porém, os representantes dessa espécie não hibernam no solo, e sim debaixo do gelo em águas rasas, mas isso não parece fazer diferença para o bison. No Texas, outras tartarugas, especialmente as tartarugas do gênero Terrapene, frequentemente são vítimas de predadores como cães, raposas, guaxinins e roedores. Os predadores aproveitam o momento de brumação e conseguem uma refeição a qual não conseguem resistir. Mas voltemos às tartarugas que pareciam um abacaxi gigante debaixo da terra. Elas são tartarugas asiáticas de casco mole, e obviamente têm seus inimigos naturais. Eles são mais legais do que uns simples roedores. Afinal, os predadores dessa tartaruga incluem lontras e tigres. Os predadores naturais dos ovos de tartarugas são lagartos monitores, corvos, cobras, águias e porcos selvagens. Bem, e os humanos, é claro, embora eles não possam ser chamados de predadores naturais. Em teoria, muitos desses animais poderiam cavar até achar uma tartaruga na Terra, mas isso é só em teoria. Infelizmente, não foi possível encontrar nenhuma informação concreta sobre isso, mas pode ser que as tartarugas simplesmente tenham sorte, pois muitos predadores de tartarugas também reduzem sua atividade no inverno, como os lagartos e as cobras. Eles não têm mais nada a fazer além de cavar, afinal eles também sentem frio. Há tartarugas, como a Apollonephrox, que também é uma tartaruga de casco mole, que fazem parte também do cardápio das garças. A boa notícia é que, quando chega o tempo frio, as garças voam para o sul, onde é mais quente, e as tartarugas se livram de um dos seus predadores durante a brumação.
E na Flórida, essas mesmas tartarugas são caçadas por jacarés, que estão até mesmo na lista dos inimigos naturais para os quais a própria evolução preparou essas tartarugas. Elas sabem ser muito furtivas, são capazes de se mover rapidamente por terra e têm uma mordida poderosa. É claro que as tartarugas não podem competir com os jacarés, mas tem um porém. No inverno, quando faz frio o suficiente na Flórida, os crocodilos também hibernam, ou melhor, também iniciam um processo de brumação, porque os jacarés também têm sangue frio. É muito conveniente quando seus predadores têm as mesmas fraquezas que você. Não é muito conveniente quando o local que você escolheu para hibernar é visível a olho nu, até mesmo para um humano. Afinal, dizem que dá até para enfiar a mão numa toca de tartaruga, embora, claro, seja necessário conhecer os habitats das tartarugas, e pelo menos em teoria os locais onde elas preferem nidificar. Por exemplo, as tartarugas Mauremys revesi passam o inverno principalmente em reservatórios abandonados ou em terra. Os locais de hibernação no solo costumam ser cobertos com vegetação, o que proporciona às tartarugas abrigo, proteção e estabilidade térmica durante a hibernação. Em geral, se você conhece as peculiaridades, encontrar uma tartaruga debaixo da terra não é tão difícil. Ou na água. Na prefeitura de Chiba, no Japão, as tartarugas da família Chelydridae são caçadas desde 2007. Para aqueles que têm uma ideia do que é essa espécie, não há necessidade de explicar por que ela é caçada. Mas se você está ouvindo sobre essa tartaruga pela primeira vez, deixe-me explicar. Ela destrói ecossistemas tradicionais, come de tudo e em grandes quantidades, é cruel e feroz, e tem uma mordida que pode facilmente cortar o dedo de uma pessoa. No entanto, os caçadores japoneses descobriram uma maneira de lidar com essas tartarugas e as caçam no inverno. O caçador simplesmente enfia a mão na água, onde ele acha que é uma tartaruga. E funciona! Dessa forma tem sido possível capturar 300 tartarugas por ano. No entanto, isso não afetou a população como um todo, mas não é disso que estamos falando agora. Outro exemplo é a caça de tartarugas no Vietnã. Quando uma tartaruga rara por lá, conhecida como tartaruga do campo, apareceu em 2015, as pessoas não se preocuparam muito em caçar essa espécie de forma organizada. Elas simplesmente pegaram sacos, varas e facões e cortaram tudo o que estava em seu caminho, reviraram todas as pedras e tocos, cutucaram tudo o que podiam cutucar e cavaram em todos os lugares. Tudo na esperança de encontrar os animais escondidos. Isso porque o preço dessas tartarugas é muito alto para que se perca tempo tendo cautela. Para dizer o mínimo, a venda de tartarugas costuma ser tão lucrativa que muitas pessoas abandonam tudo o que costumavam fazer e vão caçá-las. Os moradores de aldeias vietnamitas contam histórias de que uma vez uma pessoa vendeu 2 tartarugas grandes de quase meio quilo por $19.650. E há muitas histórias assim. Então é claro que as pessoas compram redes e saem para caçar. Ou será que devo dizer pescar? Porque estamos falando de tartarugas aquáticas. E embora a maioria das histórias de grande riqueza seja baseada em rumores, isso não detém ninguém. Afinal, as tartarugas valem muito. Bem, já que você assistiu até o fim, deixe seu like se tiver esquecido. Até mais!